Luizão, eu queria que você começasse falando, por favor, como foi que foi feita essa divisão dos grupos, já que a gente está retornando gradativamente aos trabalhos, ainda de forma remota, os atletas em suas casas. Como foi que foi feita essa divisão? Perfeitamente, Rafa. Primeiramente é um prazer estar falando com você aí, né? A gente dividiu o grupo em dois, em grupos de WhatsApp, né? Dois grupos de WhatsApp distintos. E essa divisão foi feita lá no começo, no dia 17, né? Que foi o dia que 17 de março, que foi quando a gente recebeu a notícia do primeiro afastamento, né? Por conta do coronavírus. E essa divisão foi feita única e exclusivamente por conta da proximidade dos atletas, porque até então a gente não sabendo tanto da magnitude do problema, a gente falou, ó, vamos dividir o grupo dos atletas que moram mais ou menos próximos de uma região e um segundo grupo com outros atletas que moram próximos de outra região. E, por coincidência, essas duas regiões distintas tinham preparadores físicos próximos dessa região, né? Inclusive o professor Paulo Paixão está mais próximo de um dos grupos, eu moro mais próximo de outros do outro grupo que a gente montou. Então foi único e exclusivamente por conta disso que a gente dividiu o grupo, né? E aí, com o passar do tempo, a informação de que a gente ia ter férias e depois do retorno, com o ingresso de alguns atletas vindo do time de transição, agora a gente formou um terceiro grupo, que é com esses atletas que estão vindo da transição para ingressar o grupo, né, dos profissionais. Agora, todos os preparadores físicos, os membros de comissão técnica do departamento médico estão inseridos nesses três grupos. Então, todos nós estamos com o controle e estamos por dentro do que os atletas estão fazendo através da postagem dele, dos treinos desses grupos aí, né? Perfeitamente. E no caso do roteiro de treinamentos para esse período, a gente sabe que vai ser feita sempre uma, digamos assim, um acompanhamento de como andarão as coisas, quando a gente vai poder voltar a ter atividades, digamos assim, presenciais, mas como é que está sendo feito o roteiro nesse período para que vocês possam fazer o trabalho bem feito? Vai ser um roteiro diferente daquele que foi utilizado durante a paralisação inicial, que os atletas também já estavam trabalhando em suas casas? Vai ser um pouco diferente, porque na realidade a gente não consegue mexer tanto nas variáveis de treino. E quando eu falo variáveis de treino, são situações que a gente consegue manipular só quando está conduzindo o treino presencialmente, tá? Então, a forma como a gente encontrou, a melhor forma que a gente encontrou para prescrever o treinamento para os atletas foi através da descrição desses treinos. Então, eles recebem nesses grupos de WhatsApp a descrição dos treinos e com a experiência que eles têm de conhecer a nossa equipe da preparação física e de já terem feito muitas vezes esses treinos, eles realizam esses treinos nas suas casas, né? Ficamos sempre à disposição, toda a equipe da preparação física, né, comandada pelo professor Paulo Paixão, claro, a gente inclusive está em contato diariamente para falar sobre essa situação, sobre a situação dos atletas, dos treinamentos. Então a gente diariamente está conversando e deixando os atletas muito à vontade para entrar em contato com a gente, para sugestões, para tirar dúvidas. Muitos ligam também para nós adaptarmos os seus treinamentos para o espaço que eles têm para realizar, né? Então acho que essa foi a melhor forma que a gente encontrou e eu acredito que vem dando muito certo. Eles gostaram bastante dessa forma e eles estão aderindo legal a esse tipo de trabalho que a gente implantou, né? E focado especificamente nessa primeira semana de retorno, qual é o foco dessas atividades para que os atletas alguns que logicamente a gente vinha acompanhando até nas redes sociais, vinham fazendo algumas atividades, mas a gente sabe que tendo a supervisão, algo mais próximo, algo mais fora férias mesmo, é algo mais sério, né? Então como é que fica o foco nessa primeira semana? Essa semana aqui nós mandamos para eles via grupo de WhatsApp a descrição de todos os treinos, né, como vinha sendo feito desde o início da paralisação. E a diferença agora é que nós estamos, de uma forma um pouco mais enérgica, assim, cobrando os relatórios dos treinos diários, né? Apesar de muitos atletas, durante a paralisação e as férias, estarem ainda
mandando seus treinos, suas fotos, eles não pararam de treinar em nenhum momento nesse período, mas agora, nessa primeira semana de retorno, eles estão sendo obrigados a postar para a gente, a nos informar o treino que ele realizou, as dificuldades que eles tiveram, enfim. Então, acho que basicamente a mudança que a gente está tendo com relação ao início da paralisação é essa. Nós estamos um pouco mais focados nisso para que eles comuniquem o que eles vêm fazendo e deixe a gente, né, aptos assim do que eles estão fazendo exatamente, né? Perfeito, Luizão. Para finalizar, os atletas que estão voltando de cirurgia, casos, por exemplo, do Giovanni, Marco Antônio, que estavam fazendo aquele trabalho de transição, eles vão ter atividades diferentes? Como é que vai ser trabalhado com esses jogadores? Durante a parada, o Giovanni, ele já estava praticamente com o término dos trabalhos dele na transição. Ele já ia começar na semana seguinte a ingressar ao grupo, né? Então ele está acompanhando essa programação normal que a gente montou para o grupo de uma forma geral. O Marco Antônio não, ele ainda estava no processo entre fisioterapia e transição, estava num processo um pouco mais delicado, mais conduzido, e durante a parada foi direcionado um trabalho específico para ele, e ele ainda está sob responsabilidade da transição, né, do professor Roberto Nascimento. Então ele deve retornar ainda sobre a responsabilidade do Roberto, porém, pelo dia a dia que ele vem nos informando dos treinos que ele tem feito em casa, eu acredito que esse processo de transição dele não vai demorar. A partir do retorno dele, eu acredito que depois de uma semana, assim, pode ser que ele já esteja ingressado também ao grupo, né? Então, acho que todos os atletas aí praticamente no retorno vão estar aptos a trabalhar com o professor Roger no momento em que nós tivermos o trabalho coletivo, né?